primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente, vocês e eu, Fernando Morato, darmos uma olhadinha na poesia, fazendo uma coisa aqui um pouco diferente do normal. Eu gosto de ler poemas e dar uma interpretada, dar uma contextualizada. Hoje eu quero fazer um vídeo casado. O de hoje é prólogo para o vídeo da próxima semana, ou do próximo mês, ou do próximo ano, dependendo de quando você tiver disposição de assisti-lo. Por quê? Porque muitas vezes os poetas têm pensamentos teóricos, eles têm princípios teóricos, princípios quase filosóficos de o que é a poesia, como funciona a poesia. E os poemas, às vezes os mais complicados, são realizações desses princípios teóricos. E não tem poeta melhor desse ponto de vista na língua portuguesa do que o João Cabral de Melo Neto, que é um que sistematicamente está pensando a urdidura, a construção, a teia da poesia. As palavras não são aleatórias, eu estou falando de propósito. Então, vamos olhar para dois poemas do João Cabral de Melo Neto? Olha pra poesia. 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 João Cabral de Melo Neto é uma figura conhecida, muitas vezes mal conhecida porque fica restrita a um livro que ele até apreciava, sabia da importância, mas do qual ele não gostava, que era o Morte e Vida Severina. O nome dele ficou muito associado a esse livro, que é mais ou menos uma exceção dentro da sua obra. Por que é uma exceção? Porque muda, foge de um princípio que já estava desde os primeiros livros. E é aqui que eu vou querer dar uma olhadinha num poema, logo do primeiro livro dele, que é intitulado Poesia. Deixa falar todas as coisas visíveis. Deixa falar a aparência das coisas que vivem no tempo. Deixa, suas vozes serão abafadas. A voz imensa que dorme no mistério sufocará a todas. Deixa que tudo só frutificará na atmosfera sobrenatural da poesia. Por que eu quis começar com este poema, nesse díptico aqui? Porque esse poema dá a chave teórica para a gente compreender uma certa concepção de poesia. É um poema que se apaga do ponto de vista musical porque ele se centra na ideia. E não só se centra na ideia, mas se centra na ideia que se constrói a partir de um verso que foge daquilo que é o verso tradicional da língua portuguesa. É um verso que não tem a musicalidade evidente, não é um verso que se impõe ao que está escrito. Qualquer pessoa que lembre, por exemplo, da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, percebe que o ritmo é tão forte que às vezes a gente esquece do conteúdo. Aqui não, aqui o ritmo é tão fraco, aqui o ritmo é tão tênue, que ele força que a gente preste atenção no que está escrito. E o que está escrito? Deixa, abra espaço para, é quase uma ordem. Faça com que as coisas sigam neste caminho. E qual que é o caminho que ele está propondo? Deixar que todas as coisas visíveis falem. Notem, é uma poesia que insiste não na abstração, mas na visualidade. Mais para frente, mais que visualidade, ele continua. Deixa falar a aparência das coisas que vivem no tempo.
duas imagens importantíssimas. A aparência, que volta para a ideia do visível, mas das coisas que vivem no tempo. A coisa que vive no tempo é aquela que tem existência e que tem limites. Um limite é o da aparência, é o da visualidade, do reflexo luminoso nas coisas que a gente percebe. Outro limite é o próprio tempo. É as coisas que têm uma consistência momentânea. É uma consistência que não é eterna. E essas coisas, deixa, suas vozes serão abafadas. Larga essas coisas. Essas coisas terão voz abafada, mas veja que elas são o princípio de tudo. Elas são a origem, mas terão suas vozes abafadas. Os enunciados vão se somando de forma a parecer conduzir para um lado e depois conduzir para o outro. Deixar que essas coisas sigam seus caminhos, porque as vozes delas, essas vozes limitadas, vão ser abafadas. Porque tem uma voz imensa que dorme no mistério e essa é que vai sufocar as coisas. Então existe uma ideia de que, sim, a gente olha para o imediato, a gente olha para o palpável, a gente olha para o visível. Mas, ao mesmo tempo, esse palpável, esse visível, esse imediato vão ser sufocados, vão ser subordinados a alguma coisa que mora no mistério. Porque as coisas só frutificarão na atmosfera sobrenatural da poesia. Veja, a construção desse enunciado é interessante porque ela parte do palpável, reconhece o palpável, fala para a gente superar o palpável, para deixar que o palpável abra espaço para quê? Para uma coisa misteriosa, sobrenatural, que vai ser a poesia. A poesia, então, no João Cabral de Melo Neto, pelo menos está aqui, colocada em intenção, colocada em germe, ela vai ser realizada ao longo de toda uma carreira de poeta. A poesia surge do palpável, mas não pode se restringir ao palpável, não pode se constranger ao palpável. Ela tem que passar além desse palpável. E ao passar além do palpável, o que acontece? Ela dá espaço justamente para algo que é maior, para algo que é abstrato, para algo que é sobrenatural. E sobrenatural não no sentido de fantástico, mas é que está acima da natureza. Acima, natural, da natureza. A ideia de que a poesia é algo que não é da natureza, é algo que é construído, é algo que tem a sua própria urdidura, está aqui colocada. E está colocada, como eu disse, realizada justamente nessa frase, nesse verso que se apaga, porque é um verso que muitas vezes tem 11 sílabas. Diferente do que soa natural na construção já também abstratamente imposta à natureza. Soa natural o verso de 10 sílabas, o de 11 quebra até essa suposta naturalidade. E aqui que está a chave da leitura da poesia do João Cabral de Melo Neto. Quebrar com a naturalidade, quebrar com o esperado, mas a partir de quê? De reparar na naturalidade, reparar no esperado, reparar na superficialidade das coisas, reparar no objeto, na visibilidade. Muitas vezes a gente entende que o João Cabral de Melo Neto é um poeta do concreto e ele reforça às vezes essa ideia, a ideia da pedra, a ideia do canavial, a ideia do mar, que são ideias obsedantes dentro da sua poesia, que estão sempre presentes, sempre remoídas, mas justamente por estarem sendo remoídas, elas ultrapassam o que é a sua origem, o material. Como eu disse, essa aqui é a chave que abre a porta para o nosso próximo vídeo, que vai ser agora aplicar essa chave de leitura num outro poema que pareceria mais estranho,
mas que tem toda a sua validade.